Você tinha um objetivo claro, sabia o que queria, uma meta para atingir, mas lá pelas tantas se viu adiando, deixando para depois, procrastinando, e aí se perguntou: por que eu estou fazendo isso se o que eu quero é exatamente o contrário? Muitas vezes a gente acha que basta força de vontade, mas é um processo muito complicado. E aí que entra a autossabotagem, que é o momento em que a gente sabe o que quer, mas se vê fazendo exatamente o oposto. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro eu quero esclarecer um mal-entendido muito comum, uma confusão muito comum entre as pessoas, que é achar que a autossabotagem é falta de força de vontade. E não é nada disso, é uma coisa bem mais complexa. Na verdade, a autossabotagem parece ser uma coisa óbvia, né? É só força de vontade, é só eu me dedicar naquilo que eu quero fazer. Mas muitas vezes a gente tem clareza, tem muitos objetivos de onde gostaria de estar. Por exemplo, quero juntar mais dinheiro, quero fazer uma dieta, quero emagrecer, quero estar num relacionamento mais saudável e mesmo assim se vê fazendo comportamentos exatamente opostos ao que te aproximaria desse objetivo, por exemplo, né? Eu quero economizar dinheiro para uma meta que eu tenho, mas eu sempre compro tudo que eu tenho vontade. Eu quero emagrecer, mas diante de um momento de estresse, eu desconto na comida. Eu quero ter relacionamentos mais saudáveis, mas eu não consigo colocar limites nas pessoas ao meu redor. E aí parece que você não está se dedicando naquilo que você quer atingir, mas na verdade é um processo muito mais complexo. E primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter em mente que nem sempre tudo que a gente está fazendo com dificuldades significa que é uma autossabotagem, né? Porque a gente precisa ter um autoconhecimento e admitir que eu tenho algumas dificuldades aqui, não é que eu estou fazendo de propósito, né, para me autossabotar, mas que são dificuldades que vão me dificultar a acessar o objetivo que eu tenho. Pois a gente não tem, normalmente, esse autoconhecimento, né, de reconhecer as nossas próprias dificuldades. Por quê? Se eu tenho essa compreensão de que para mim sim é difícil me regular emocionalmente para conseguir fazer uma dieta, por exemplo, eu vou ter a compreensão mais complexa de que não basta apenas querer, né? De que não basta apenas eu estar determinada em alguma coisa. Existem pontos de dificuldades que me prejudicam. Aí a autossabotagem sai desse lugar de força de vontade, de desejo e de esforço para que a gente consiga, através de um pouco de autoconhecimento, entender que, bom, são características que eu tenho que me dificultam acessar esse ponto que eu tenho. Mas normalmente a gente não pensa desse jeito, acha que é só querer um ponto, chegar em um ponto e traçar um caminho até lá. Mas não, é muito mais complexo do que isso. Você, tendo autoconhecimento, você consegue entender as suas características que podem dificultar a chegar nesse ponto que não se trata de apenas esforço, né? Porque ninguém acorda de manhã pensando assim, né? Ah, hoje eu vou me auto-sabotar, hoje eu vou destruir todos os meus planos. Não, na verdade é uma coisa bem mais complexa do que isso. E para a gente começar a pensar um pouco sobre esse processo, né, do porquê acontece a autossabotagem e por que ela é tão silenciosa, né? Não é uma coisa tão óbvia assim. É importante que a gente entenda um pouquinho do que a psicologia, né, mais especificamente a teoria cognitivo-comportamental, vai nos dizer sobre as situações da nossa vida, né? A TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, ela nos dá um ensinamento e uma interpretação do que acontece da seguinte maneira: ó, primeiro de tudo, não é a forma com que as coisas acontecem no mundo que nos afetam, mas sim a forma com que eu entendo aquilo que acontece na minha vida. Por exemplo, para algumas pessoas, receber um convite, por exemplo, pode ser uma oportunidade incrível. Para outras, nem tanto. Essa diferença de pensamentos é o que faz com que eu me comporte de um jeito e me sinta de um determinado jeito e outras pessoas façam exatamente o contrário. Então, para algumas pessoas, uma situação pode ser super benéfica e para outras, não. E aí você pode estar pensando, né? Então tá, por que que as pessoas pensam de formas diferentes? Porque existe um sistema de crenças individuais que estão por trás da formação desses pensamentos, né? Cada pessoa vai desenvolver um sistema de crenças pessoais que estão baseados na sua história de vida, na forma como se relacionou, nos seus primeiros
ambientes e experimentos ao longo da vida, na sua própria personalidade, no seu temperamento, características muito pessoais. E história de vida também, sem dúvidas. E dessa forma é que, com esse sistema de crenças formado, a gente interpreta as coisas de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, ao receber um convite, algumas pessoas podem pensar: nossa, que oportunidade incrível. Outras podem pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, ah, vai dar muito trabalho lá, as pessoas vão pensar que eu estou muito mal, eu não quero ir. E muitas vezes esses pensamentos, essas crenças têm significados muito importantes, por exemplo, como medo de ser rejeitada, ou de perder amor, ou de se sentir sozinha. Então, essas crenças mais profundas que vão nos direcionar para levar a vida de uma forma ou de outra. Diante de algumas situações da nossa vida, essas crenças podem ser mais ou menos ativadas. Algumas situações em que ativam muito essas crenças podem nos levar a pensar desse jeito, né? Vou ser abandonada, vou ser rejeitada. Isso nos faz sofrer, né? E na verdade, o primeiro sistema de alerta que liga-se nesse momento é um sistema de autoproteção, porque no fundo essas crenças são o que você conhece sobre o mundo, né? A forma como você se vê, vê o mundo ao seu redor, vê os outros, vê o futuro. Esse sistema quer continuar existindo, na verdade, né? Isso quer continuar existindo, porque foi o que você aprendeu ao longo da sua vida. E aí que, nessa tentativa de se proteger e manter esse estado conhecido, é que entram os comportamentos de segurança. E o que são comportamentos de segurança? Comportamentos que, no fundo, vão continuar fazendo esse padrão conhecido de funcionamento continuar existindo. E por isso que, muitas vezes, apesar que eu queira atingir um objetivo, muitos dos meus comportamentos me levam para um direcionamento diferente, porque eu, no fundo, quero manter esse padrão que já existe. Sair de um padrão conhecido é muito exaustivo, né? É muito difícil para o ser humano. Então, todos esses comportamentos são ativados na tentativa de manter uma estabilidade conhecida. E aí você pode se perguntar, né? Eu vou ativar esses comportamentos para quê? Se eles me levam para um direcionamento diferente daquilo que eu gostaria, se isso me prejudica. Justamente assim, né? É esse o raciocínio realmente. Para que eu vou fazer alguma coisa que me prejudica? Mas o nosso cérebro funciona para manter uma integridade, né? Algo familiar para ele. E é por isso que, diante de alguma situação que é muito boa, as pessoas podem ficar com medo, por exemplo, né? Uma promoção no trabalho, que é algo bom normalmente, pode desencadear emoções de medo, justamente porque algo novo, algo desconhecido, algo que pode ser prejudicial. O cérebro funciona numa tentativa de sempre manter aquilo que é favorável, familiar, conhecido, para que ele se sinta mais seguro. Então, qual é o caminho para lidar com isso? E não envolve se forçar mais, se cobrar mais ou se dedicar mais, mas na verdade, lidar melhor com a autossabotagem implica em um autoconhecimento genuíno. Não significa aquele autoconhecimento, né, de saber o que eu gosto, qual é a minha profissão, né, que normalmente algumas pessoas, quando vão falar de si, de autoconhecimento, é saber o que gosta, o que faz. Não é por aí, é ter um autoconhecimento genuíno, que muitas vezes a gente consegue através do acompanhamento terapêutico, por exemplo. Mas a gente pode, diante de situações difíceis, se perguntar: por que que isso está acontecendo? Quais são os meus pensamentos aqui nessa situação? Por que que eu me comporto desse jeito? Qual é a relação com a minha história de vida? Por que que está tão difícil acessar as coisas que eu gostaria? Isso é um autoconhecimento genuíno, é eu entender as minhas dificuldades, entender por que aquilo me prejudica. Então, se a gente for tentar lidar com isso de uma maneira mais assertiva, é justamente na tentativa de entender as dificuldades reais por trás desse processo e não apenas ficar se cobrando, se exigindo demais, porque na verdade esse caminho costuma ser mais gerador de culpa do que tudo. Ele não resolve, na verdade faz com que a gente se sinta mais mal na maioria das vezes. O caminho mais certeiro é eu entender por que que isso está acontecendo. Isso não é fácil, é um caminho complexo, é um caminho difícil, é um caminho que exige da gente. Por ser tão exigente, né, a gente precisa ir com calma, com profundidade e não com crítica. A autossabotagem não é fraqueza, não é falta de força de vontade. A autossabotagem é um padrão. E padrões podem ser
compreendidos, trabalhados e transformados. A grande virada começa quando você sai da pergunta desesperada de por que eu estou fazendo isso se eu quero exatamente o oposto e passa para um segundo momento de entender o que esse comportamento está tentando me dizer. Por que esse comportamento existe na minha vida? Do que eu estou tentando me proteger? De onde vem essa crença? O que eu realmente preciso aqui? Quais são as minhas reais dificuldades? Um olhar curioso e não de crítica vazia. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem você acha que possa ajudar e me conta aqui nos comentários. Você já teve algum padrão de autossabotagem? Como foi descobrir isso?